A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Neemias, mas hoje eu resolvi falar em 2 Samuel, capítulo 12, e amanhã eu retorno para o livro de Neemias. Porque ontem eu falei que às vezes a gente fala das pessoas, critica das pessoas e a família paga. E alguém me perguntou. E o Senhor, antes das perguntas, o Senhor me direcionou ontem mesmo, quando eu estava comentando, para eu trazer na palavra em 2 Samuel 12. Porque o bom é a gente falar na palavra, porque a gente não tem nada de nós. Eu preciso tanto quanto ou mais do que você ouvir a mensagem. O tema é, Deus não tem culpado por inocente. Não tem. Por mais que a gente ache, não, eu trabalho na obra. Glória a Deus. Eu louvo. Amém. Honre o talento que Deus lhe deu, porque um dia Ele vai cobrar. Eu prego a palavra. Louvado seja Deus. Você prega e eu prego também. Mas a gente tem que mudar. A gente pode trabalhar em todos os ministérios da igreja, todos os departamentos. Se a gente trabalha de um oba-oba, fingindo para o homem, que é o pastor, mas Deus conhece o que está lá dentro. A Bíblia diz que é daquele que escarnece o nome dele. E a gente sabe que Davi era segundo o coração dele, né? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 2 Samuel 12, do 1 ao 15. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio corpo. E ela dormia no seu colo. Ovelha era como uma filha para ele. Veja que ali ele estava falando de uma forma assim, de união mesmo, né? De um homem com uma ovelha, como o pastor cuida das suas ovelhas. Natã, ele foi direcionado por Deus a falar de uma forma forte, porque quando Davi viesse entender, aí Davi vinha entender como ele foi, como é que eu posso dizer, covarde, como ele foi traiçoeiro com o esposo de Betseba. Mas Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos deles são como chamas de fogo dentre os bons e dos maus. Nenhum de nós passa despercebido. A coisa é tão séria que até o fio do nosso cabelo está contado. Você não conta nenhum do braço. Certo dia, o visitante chegou à casa do homem rico. Este quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e o preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Veja, porque Davi estava preocupado no seu bem-estar, na sua carne. Davi estava preocupado que tudo aquilo fosse escondido. Ninguém viu, mas Deus vê. E o pior é Deus ver, porque ele age na hora certa, ele dá corda. Lembra quando matou Abel Caim? Nunca mais Caim teve paz. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele não sabia que era ele. É muito fácil acusar quando é os outros, né? É facílimo. Lá em Mateus fala, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois olhar a trave do olho do irmão. E às vezes a trave está tão grande nos nossos olhos, mas a gente perde tempo nos lugares falando do outro, criticando, não sabe nem da história, mas está ali falando, maldizendo, fofocando, caluniando. Onde chega? É no café da manhã, do almoço, do jantar. É em lanchonete, é onde chega. Deus está vendo. Ele tem uma balança que ele pesa. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Foi Davi que disse isso. Esse homem tem que pagar 4 vezes.
É muito fácil a gente acusar quando é no próximo, né? Quero ver quando é na gente. Porque às vezes você perde o tempo, ou eu, falando de A e de B. Amanhã alguém vai fazer o mesmo com alguém que a gente ama. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. Isto, o que diz o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Deus tinha feito coisas lindas na vida de Davi. Deus faz coisas lindas na minha e na tua vida. Mas às vezes o ser humano quer o que é do outro. É muito perigoso. Cada um tem o que Deus dá. A capa, a manta, a roupa de José não coube nos irmãos de José. Rasgaram, porque não era para eles. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. Se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Já pensou? Deus disse: eu te fiz rei, tu não era nada. Eu te dei tudo. E se isso não fosse possível, quer dizer, se eu orasse mais, eu tinha dado muito mais. Mas às vezes as pessoas estão tão cegas com o que é dos outros, que não entendem as pedras preciosas que já tem que Deus deu. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o Heteu, fosse morto na batalha e deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Ninguém engana Deus. Davi foi covarde, né? Davi armou, maquinou como que tudo ia dar certo. Mas a Bíblia diz: quem faz suas covas nela cai. E a Bíblia também diz que o Senhor não faz exceção de ninguém. Ele não faz. Davi era segundo o coração dele, mas o Senhor é justo. Portanto, porque você me desobedeceu, tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Olha aí. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar uma de sua desgraça. Foi Absalão. Tirou ele do reino, botou ele para correr, ainda deitou com todas as concubinas dele na frente de tudo e de todos. Você verá isso quando eu tirar sua esposa e as dar a outro homem, que era Absalão, o esposo, o homem que pegou as esposas de Davi, seu filho. Ele terá relações com elas em plena luz do dia, com elas, e foram todas, com plena luz do dia. Porque às vezes as coisas são tão bem escondidinhas, mas Deus mostra para tudo e para todos. Marcos 4:22 diz: não há nada oculto que Deus não revele, nem escondido que Deus não mostre. Não adianta se esconder, não adianta caluniar o B, porque amanhã Jesus vai chegar. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. Deus é justo. Então Davi disse: eu pequei contra Deus. O Senhor. Natan respondeu: eu pequei contra Deus, o Senhor. Aí Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. E a gente sabe que o filho que morreu naquele momento foi o filho de Betseba. Justamente a mulher que era esposa de Urias. Depois, um filho estrupou a irmã, tudo família, tudo filho de Davi. Depois Absalão foi e matou o outro. E depois tomou o reino de Davi, com articulações, com armações. E quando Davi saiu correndo, fugido, a Bíblia diz que descalço com o seu povo, Absalão recebeu o conselho e todas as concubinas dele, as esposas de Davi, ele teve relações com ela em pleno luz do dia. Deus é justo. Deus não tolera pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas o que afasta ele do homem é o pecado. Aqui em Naum, capítulo 1, veja o que diz 2 e 3. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses. Um Deus irado que vinga os seus inimigos.
O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. Aí o 3 diz: o Senhor é paciente, mas poderoso. Não deixa o culpado sem castigo. Ele anda pelo meio da tempestade e de ventos violentos, e as nuvens são pó e os seus pés levantam. Veja, e as nuvens são os pó que os seus pés levantam. Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente. Essa é na linguagem de hoje. Na minha outra Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. Então vamos andar com seriedade. Tenha cuidado com o que você faz, porque se você tem filho. Lembra da cova que Daniel estava? Que a Bíblia diz que quando Daniel foi tirado, tanto aqueles homens como seus familiares foi jogado na cova, e antes dele caírem, os leões estraçalharam. Então o pior é que paga toda a família. Natan fez uma forca para Mardoqueu. Ele foi enforcado nela. Depois seus 10 filhos foram enforcados e suas cabeças ficaram em praça pública. Cuidado com o que você fala dos outros. Cuidado com as mesinhas, as panelinhas, as rodas dos escarnecedores. Porque você não sabe o sofrimento de alguém. E amanhã você vai chorar e vai ver família sua sendo humilhada, doente. E você vai lembrar, e Deus vai te lembrar de tudo que você fez. Tenha cuidado. É a palavra que diz isso. Lute para mudar e faça o melhor. Como Neemias fazia. Neemias se preocupou em erguer a cidade. Neemias se preocupou, como ontem eu falei, as autoridades, que era judeu também, estavam tirando daquele povo devolver. Porque o que se planta, se colhe. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.